Olá, sejam muito bem-vindos ao Life Talks, o podcast da Life, um ambiente feito para compartilhar histórias e o que nos motiva todos os dias. Então vem comigo hoje conhecer um pouquinho mais da trajetória profissional da nossa osteopata, a Mayra Toneta. Oi, Mai, Oi, me prazer estar aqui, obrigada pelo convite, poder conversar contigo. Eu que agradeço por vir aqui conversar, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Então me conta um pouquinho da tua trajetória profissional. Então, a minha trajetória profissional começou em 2015, quando eu me formei em fisioterapia em Porto Alegre, na URGS, e daí eu vim pra Caxias. Daí quando eu cheguei em Caxias, eu já comecei a trabalhar numa clínica. Eu fiz atendimentos pelo SUS e planos e convênios, em fisioterapia e reabilitação mesmo. Sim. Logo depois eu ganhei uma bolsa pra cursar osteopatia em Porto Alegre e fiz a formação em Pilates também, daí comecei a atender no Pilates com o cunho de reabilitação. Sim. E aí começou a minha trajetória profissional, cursando a osteopatia. Caramba! E por que tu escolheu essa profissão? Então, na verdade, não fui eu que escolhi a profissão, foi a profissão que me escolheu. Então, em 2015, quando eu ganhei a bolsa, eu nem sabia o que era osteopatia. Eu nunca tinha me consultado com nenhum osteopata, eu não sabia o que era, não conhecia muito bem. Naquele momento só me disseram que ia melhorar muito a minha avaliação e que tinha muito da terapia manual dentro da osteopatia. E daí que eu fui conhecer. Daí eu ganhei a bolsa e fui pra Porto Alegre fazer o primeiro módulo e fui conhecer. Daí no primeiro módulo aquela enxurrada de coisas, né? Sim. E aí foi muito legal, porque desde o primeiro módulo, apesar de um pouco assustador, porque é muita coisa pra estudar, claro, foi muito legal e já começou a fazer sentido, assim. Parecia que era aquilo pra mim fazer. Daí eu fui trabalhando com o Pilates e fazendo osteopatia nesse meio tempo. E olha que é uma pessoa que gosta de estudar, tá, gente? Deixando isso por alto, assim. Eu tenho pavor, mas tem pessoas assim bem diferentes. E me conta, qual foi um desafio muito, assim, marcante no início da tua carreira? Um desafio muito marcante no início da carreira é que quando a gente sai da faculdade, a gente sai com muitas ideias, né, com muitos desafios, com muita coisa pra fazer, e a gente tem pouca experiência clínica. Sim. E aí, logo que tu te forma, que tu já vai começar o teu trabalho, recai aquela responsabilidade sobre o cuidado da vida do outro. Claro. E aí bate uma insegurança. Isso foi algo difícil de lidar. Assim. Sim. A gente não tem know-how de atendimento pra sustentar, né, o que a gente tá fazendo, e aí bate uma insegurança, assim, é meio difícil, mas isso foi uma construção, conforme vai indo, vai melhorando. E também não é instantâneo, né, essa segurança. Isso é uma coisa que vai ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Isso é uma vida, né? Exatamente. Tu fica ali, exatamente, nossa. Exatamente. E querendo ou não, é a construção, é o processo, né? De tu se conhecer, se autoconhecer e conhecer também as pessoas que tu atende. Isso mesmo. Então, né? Isso mesmo. É isso aí. E me conta, e o que tu aprendeu sobre você mesma nesse processo? Acho que é ter confiança, né? A olhar de verdade pro que eu tô fazendo, né? A ter essa certeza de que é com responsabilidade, com respeito. Isso eu tenho que voltar o tempo inteiro, assim, porque sempre vem. Será que faltou alguma coisa no atendimento? Será que eu tinha que ter olhado pra alguma outra coisa que não surgiu ali no momento? Claro. Será que tinha alguma outra situação importante que a gente não conseguiu chegar ainda? Sim. Então eu aprendi a confiar, né? A confiar que o que eu estudo é de verdade, o que eu faço é de verdade, né? Observando também, isso também faz parte da construção, observando a evolução das pessoas também, que acompanham durante o processo de tratamento de cada um. Sim. Então acho que eu aprendi a olhar um pouquinho mais pra mim e conseguir perceber a importância que tem o que eu faço. Claro. Insegurança, querendo ou não, sempre vai existir, né? E a gente sempre é de, por que eu não fiz mais? Eu poderia ter feito mais? E isso é normal, mas não é largar o que tu já fez, todo o teu processo, porque provavelmente muitas pessoas passaram por você e tiveram uma mudança assim drástica, que tu ficou tipo, meu Deus, faz sentido mesmo. E até porque tem algumas coisas que elas fogem única e exclusivamente da nossa técnica, claro, né? Nem todos os problemas cabem na palma da nossa mão, né? E conseguir dosar isso, né? Porque quando alguém busca o atendimento, quando alguém busca a osteopatia, é uma pessoa que tá buscando, né? Então a gente tem que ter essa mínima capacidade de enxergar todos os âmbitos dela, né? Dormiu bem, comeu bem, tá se exercitando, tá passando por alguma fase difícil, né? Tá acompanhando alguém numa fase difícil. Então, N situações que vão acontecendo, né? E a gente, como profissional da saúde, tem que ter esse feeling pra olhar tudo isso acontecendo. Claro, pra às vezes, talvez, indicar pra outra também, porque talvez a osteo seja uma parte desse processo. Nossa, com certeza. Então, né, tem uma ramificação, pode ser outras áreas que tu pode estar indicando esse mesmo paciente. Exatamente. Que são de muita importância. A multiprofissionalidade, a gente chama dentro da área da saúde, né? São vários olhares pra uma mesma situação, né? Isso. E o que te motiva a cuidar dessas pessoas todos os dias? Então, conforme eu vou estudando, assim, e entendendo um pouco mais, cada vez mais da anatomia, da fisiologia, da complexidade do corpo humano, do quão lindo é o funcionamento, as coisas encaixadinhas, perfeitas, funcionando, se organizando. Eu acredito muito que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos um corpo perfeito. Sim. E conseguir observar e tratar e cuidar das pessoas e cuidar dessa obra-prima de Deus com as mãos, eu acho que é um propósito. Eu acredito que a osteopatia foi dada pra mim por Deus e como um propósito de cuidado. Assim. Desde sempre eu gostei do cuidado, né? Eu ouvi em alguns outros podcasts as pessoas comentando, né? Como já aparece isso desde a infância. Eu também, né? Ia lá, fazia uma massagem nas pessoas. Então, desde criança acontecia isso, sabe? Então, o cuidado sempre teve muito aflorado na minha vida. Sim, e você. Exato. E agora tudo isso acontece com as mãos, assim. Então, eu acredito que é um propósito isso. Claro, nada vem na nossa vida por acaso. Então, com certeza, Deus colocou na tua vida que alguma coisa tu ia fazer e tu ia ter a mudança na vida das pessoas. Por mais que às vezes a gente não acredite no que a gente pode ser capaz de fazer, talvez, não só com as mãos, mas também com as palavras, com certeza tu já mudou muitas vidas. Legal. Então, né? Deus sabe o que faz. Poder participar disso é muito legal. Poder ter essa participação na vida das pessoas é algo muito bacana. Assim. Às vezes é uma virada de chave e a gente tá ali acompanhando e auxiliando. Meu Deus, pra que lado eu vou? São tantas coisas. Tá, calma, vamos por aqui, funciona assim. Então, é bem bacana. É muito lindo, né? O que a Life representa hoje na tua trajetória? Então, a Life, quando eu fui convidada pela Sabrina pra vir pra cá, a Life era gigantesca, assim, eu fiquei com medo. Ela me convidou pra vir conhecer, vir um dia por semana pro atendimento, né? E eu não sabia muito bem como é que eu ia me encaixar, né? Nisso tudo que já acontece muito ciclicamente, assim, né? Mas foi indo aos pouquinhos, com calma, e foi fazendo cada vez mais sentido, assim. E eu acho que hoje em dia a Life significa pra mim andar de mãos dadas, porque eu enxergo a Life com o mesmo propósito que eu tenho, que é cuidar de pessoas, né? Não é cuidar de um joelho que dói, não é cuidar de uma lombar que dói, né? É cuidar da pessoa que tá carregando naquele momento aquela situação. Mas é esse cuidado. Então, a Life hoje significa isso pra mim, andar de mãos dadas, assim, algo que vem
de encontro ao que eu penso. Nossa, porque realmente a gente não é só uma pessoa que entra, né? Então, a gente sempre tem que acolher isso, porque a Life é muito essa palavra, na verdade, acolher. Então, a gente também olha com outros olhos, tanto na entrada da pessoa, na recepção aqui, que ela vem, ela chega, e já tem uma mudança no atendimento também, porque a gente acolhe, a gente escuta, a gente ouve. Me chama muita atenção a observação, assim, de que alguns pacientes chegam um pouquinho antes, ficam aqui, tomam um cafezinho, comem um biscoitinho, fica de papo antes, sabe? Isso, a clínica é grande, tem muitos profissionais, mas tem uma tradição de clínica pequena, porque eu sinto muito aconchegante, assim, né? As pessoas curtem ficar por aqui e tudo, isso faz todo sentido se conhecer pelo nome, né? Isso é muito legal. Se conhecer até aquele vínculo, né? Não é só mais uma pessoa que entrou, é mais uma pessoa, um ser humano que dedicou tempo e confiança para que a gente pudesse cuidar dessa pessoa. Então, a gente tem esse cuidado individualizado, digamos assim, e é muito bom, porque a gente se conecta com as pessoas. Então, elas já saem daqui, já entram no consultório, talvez só do fato de terem ficado aqui, tomado um chá, um cafezinho, uma água, conversado um pouco com a gente, talvez ali dentro do consultório já entra um pouco mais leve, já tá mais, né? Que conselho tu daria pra quem tá começando agora? Pergunta de milhões. Estude. Eu acho, pois é. Eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, a gente tem que escolher algo que feche com a nossa maneira de pensar. Acho que a gente tem que escolher algo que faça parte da nossa essência. Claro. E aí, quando a gente consegue escolher algo assim, o restante vai fluindo, né? As pessoas certas vão aparecendo, né? Pra nos auxiliar em determinadas áreas, né? Não tem como não falar da Sabrina, né? Da grandiosidade que ela tá tendo na minha vida, né? De tantas coisas que a gente tem construído junto, que tem sido muito legal, né? Das nossas conversas. Toda semana a gente tem aquele momento pra trocas, né? Sim. E é muito importante poder estar conversando com um profissional da mesma área, porque daí a gente fala a mesma língua, né? É verdade. Então, depois que tu escolhe algo que realmente faça sentido contigo, faça sentido pra ti, e com a tua essência, o restante vai acontecendo. E eu enxergo que hoje em dia eu vivo osteopatia, porque eu vivo o cuidado, eu vivo o olhar, né? Eu me importo com pessoas, eu gosto de pessoas, né? Então a osteopatia faz sentido pra mim. Sim, não é à toa, né? Porque não adianta tu escolher algo que talvez, digamos, o valor financeiro, falando de financeiro, é bom, mas eu vou me desgastar, porque realmente, querendo ou não, na área em que a gente esteja inserido, seja bom ou não, ela desgasta. Então a gente tem que ter momentos pra respirar, pra voltar no foco. Mas a partir do momento que tu escolhe algo que talvez seja totalmente diferente da tua essência, do que tu é, nossa, vai ser, assim, uma coisa muito pesada, um fardo gigantesco. Então acaba que às vezes a gente se desgasta muito mais. E também isso serve pra ambientes em que tu esteja inserido, que talvez não esteja bom. Porque as pessoas que estão do teu lado são as pessoas que vão te motivar ou desmotivar. Então é muito importante. E uma das coisas que eu observei também, falando dessa questão do ambiente, quando eu cheguei na Life, eu observei a quantidade de pacientes, de profissionais que tá aqui há muito tempo, trabalhando já há muito tempo. Então isso já, né, poxa, é um lugar bacana pra estar, é um lugar bom pra estar, porque às vezes a gente passa mais tempo dentro do nosso local de trabalho do que em casa, né, com a nossa família, né? Então ter pessoas que estão há tanto tempo aqui, acompanhando a trajetória da Life e da Sabrina, né, dá uma segurança, assim, é um local bom de trabalhar. E a gente sempre é recebido com um sorriso, dá pra ver que, né, tem sincronia no que tá acontecendo. Claro, é uma conexão, né? E a gente percebe isso até com os pacientes antigos, que falam, nossa, a Life hoje em dia, vocês tinham que ver quando tudo era mato. Porque é realmente isso, a gente vê uma... Eu, claro, digamos que sou um baby aqui, porque além de nova, eu também trabalho muito pouco tempo. Mas a gente vê uma construção rápida das pessoas, tanto em sentido delas crescerem, sejam profissionalmente ou até elas mesmas, a gente também vê na clínica em si, que tem um processo constante, a gente sempre tem desenvolvimento, pra criar realmente conexões e laços, não ser só mais uma clínica de saúde e bem-estar. Então, né? E pudesse definir a trajetória, é uma única palavra, qual seria? Essa pergunta é difícil. São muitas coisas. Porque ficou pipocando, assim, várias palavras na minha cabeça. Mas eu acho que a que mais se encaixa é construção. Porque eu observo desde o início, assim, da maneira como eu me preparei para o vestibular, da maneira como eu estive 6 anos lá em Porto Alegre. Sim. Depois eu saí, eu fiz a formação em acupuntura, eu ganhei a bolsa para osteopatia, eu fiz a formação do Pilates. E eu observo, eu consigo olhar para trás e enxergar cada degrau que eu subi até aqui, assim. Uns mais difíceis, né? Uns, inclusive, necessitaram um apoio da minha família, muito apoio da minha família, das pessoas que estão na minha volta, das pessoas que eu amo, né? Então, uns mais difíceis, outros mais tranquilos, né? Mas uma construção constante, assim, né? Essa capacidade que a gente tem de também ir se moldando sem perder a nossa essência. Isso faz parte de toda a construção, né? Claro. Ir se ajustando e se harmonizando, né? De uma maneira que a gente não perca quem a gente é de verdade. Então eu acho que a minha palavra é construção. Muito boa, porque querendo ou não, a vida é altos e baixos, né? Independente da área que tu esteja inserido ou do que tu tá buscando também, a evolução, ela sempre vai ter os momentos bons, os ruins, mas o importante é a gente ter pessoas ao redor também. Porque às vezes a gente vai faltar a gente não vai confiar na gente, a gente vai se auto-sabotar. E o importante de ter uma pessoa que te diga, não, tu é capaz, continua, é muito importante. E geralmente essa pessoa aqui é a Sá, tá bom, pessoal? É ela que levanta a gente, às vezes, e enquanto a gente tá lá, ó, bem borocochô. Tem uma frase que eu já ouvi vários profissionais falando, né? Que a Sabrina acredita na gente quando nem mesmo a gente enxerga potencial. Né? Nem mesmo a gente tá acreditando. E ela consegue ter esse olhar, esse cuidado e observar isso e isso é o que levanta a gente, então. E a maioria que vem aqui, conversa, fala. Eu era uma pessoa totalmente diferente antes de entrar na Life. Então a gente vê que tem uma mudança, assim, gigantesca, que às vezes pode não parecer, mas uma única pessoa tendo ali o momento de vir dizer o quão importante é o que tu faz e que tu tem capacidade disso, pode te moldar de uma forma que tu nem imaginava. Então, é muito bom. Então, muito obrigada. Agradeço, né, por esse momento, por essa conversa tão agradável. Eu gostei muito do nosso papo. Obrigada, Clara. Imagina, hein? Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Life Talks, um ambiente feito com cuidado para compartilhar histórias, aprendizados e trajetórias reais. Muito obrigada por você que está nos acompanhando e se esse conteúdo fez sentido pra você, curte, compartilha, acompanha a gente e aguarde para mais conteúdos que acolhem e inspiram. Até o próximo episódio. Tchau! Oh, yeah, yeah. Oh, yeah, 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 yeah.